Olá pessoal, hoje nós vamos falar do doctype e de algumas tags do HTML. A declaração doctype, ela indica uma instrução para o browser sobre a versão da página que está sendo carregada. Isso é importante porque algumas características ou tags do HTML, como article, footer, header, nav, section, não podem ser suportadas caso a doctype não seja declarada. Além disso, alguns browsers podem decidir automaticamente qual a versão do HTML que você está utilizando, fazendo com que o seu site não seja carregado corretamente. Aqui nós temos o exemplo da tag image, IMG. Com ela, a gente consegue exibir imagens para serem renderizadas no nosso browser. Alguns atributos são utilizados com essa tag img, entre eles o src, que indica o source, da onde está o arquivo que você está querendo que seja carregado, o alternate text, que indica um texto caso a sua imagem não seja carregada, ID, class, dentre outros, que nós vamos olhar mais para frente. Além disso, pessoal, a tag image não precisa ser fechada, mas a maioria das tags do HTML precisam, como por exemplo o title, que você abre, coloca a informação dentro e depois você fecha. Além disso, podemos citar algumas tags que são órfãos, que também não precisam de ser abertas e fechadas, como a tag BR, que é uma quebra de linha, e a tag quebra de tema, HR. Uma das tags utilizadas para poder dividir o texto em seções, separando essas informações do texto, é a tag parágrafo, ou P. É importante mencionar que quando você utiliza esta tag, quebras de linha que você coloca dentro do código-fonte da edição do seu HTML não são refletidas na hora de aparecer no navegador. Para que essas informações elas sejam refletidas na renderização do seu navegador, é preciso utilizar a tag pré. Com ela, você mantém a largura fixa e os espaços definidos no código HTML. Como exemplo aqui, nós temos aqui uma quebra de linha definida no editor de texto do seu HTML, que é refletida aqui quando o browser é carregado. A diferença dessas duas tags podem ser percebida nesse exemplo. No primeiro exemplo, nós temos a utilização da tag parágrafo, onde eu tenho parágrafo 1, parágrafo 2. A separação do texto aqui não é refletida quando ele é renderizado no navegador. Porém, quando eu utilizo a tag pré, ela é refletida aqui na renderização do meu navegador. Uma das tags muito utilizadas para fazer menus, listar coisas, são as tags UL e OL. Essas tags representam as listas. O L é listas não ordenadas. Para cada item dentro dela, vocês precisam usar a tag LI. Aqui vocês podem notar uma representação dessa lista que foi codificada aqui em cima. Além disso, se você quiser exibir uma lista ordenada, vocês podem utilizar a tag OL. Um exemplo dessa utilização é exibido aqui embaixo. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui a enumeração desses itens. Uma outra tag muito interessante no HTML é a tag table. Um exemplo da utilização dessa tag pode ser visto aqui. Nós utilizamos ela para formatar a informação e exibi-la de forma organizada. É importante notar que a gente precisa de abrir a tag com o nome table e fechar a tag no final. Além disso, nós precisamos utilizar a tag th para indicar os cabeçalhos da nossa tabela HTML. Além disso, sempre que eu precisar de uma nova linha, eu vou utilizar a tag tr. E quando eu precisar criar colunas dentro dessa linha, eu vou usar a tag td, como no exemplo aqui. Eu tenho janeiro e 100, então eu tenho o mês de janeiro e 100 em débitos aqui. Uma outra tag também muito utilizada para a definição de cabeçalhos do meu documento HTML é a tag h. Ela vai de H1 até H6, variando assim o tamanho que é exibido pelo browser. Então, quanto menor o valor que eu tiver aqui, maior ele vai aparecer. Como vocês podem perceber aqui, a tag H6 é a informação que é exibida de menor tamanho. É importante mencionar que as ferramentas de busca utilizam esse cabeçalho para indexar a estrutura da sua página web. Então não utilize as tags H1, H2, H3 até H6 se você não estiver indicando cabeçalhos, ou seja, informações importantes para as ferramentas de busca. Tenha cuidado com versões anteriores do HTML. Algumas tags elas foram descontinuadas, então se você utilizar ela e o browser não suportar, sua página pode não carregar corretamente. Aqui um link para vocês acessarem a lista de tags que já foram depreciadas, ou seja, já estão descontinuadas. Além disso, coloquei aqui para vocês um site onde vocês podem fazer a validação desse HTML. Vocês podem colocar o HTML aqui em formato textual, fazer o upload ou mesmo indicar uma URL ou uma URI de um site que vocês estejam desenvolvendo. Valeu, pessoal. Obrigado.